programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 23 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje está sempre aqui colaborando conosco, sempre aqui presente em nosso programa, é o Dr. Newton Vieira Filho, da Associação Espírita Fraternal. Dr. Newton é médico, divulgador de nossa doutrina, orador espírita, palestrante e um grande amigo de todos nós. Com certeza. E hoje o tema que abordaremos é Não vim trazer a paz. Palavras de Jesus, não é, Dr. Newton? Com certeza. Então, Dr. Newton, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. O senhor que está sempre nos ajudando. Obrigado, Kátia. É muita paz para todos, que Jesus possa estar conosco nesse trabalho de hoje. Muito bem. Então, iniciando, Dr. Newton, o que é a paz para nós? Kátia, a paz, ela traz para a nossa sociedade várias compreensões do mesmo tema. Nós podemos dizer que para alguns de nós, a paz pode significar, por exemplo, uma saúde financeira boa. Eu posso achar que para mim, ter um bom trabalho, um bom salário, que mantenha a minha vida, que eu possa ter uma casa, estar bem vestido, comer bem, ter uma casa muito confortável, quem sabe um carro com esse dinheiro, uma casa na praia, poder fazer viagens, ou seja, para alguns de nós, pode ser que essa saúde financeira represente a paz. Como nós já ouvimos várias vezes, várias pessoas dizerem, poxa, eu boto a cabeça no travesseiro, sei que eu tenho aquele dinheiro, está tudo tranquilo, eu fico em paz. Pode ser que para tantos outros, a paz represente a saúde física. Ou seja, eu estar bem com o meu corpo. Quantos e quantos dizem, poxa, eu não sinto nada. Né? A pessoa se vangloria muitas vezes assim, nunca tive um resfriado, nunca fiquei doente, não sei nem o que é médico. Tem mais de 20 anos que eu não vou ao médico, não faço um exame de sangue, né? Não ouvimos isso? Tem várias pessoas que se vangloriam dessa situação como se neste mundo nós não estivéssemos fadados a termos doenças no nosso corpo físico. Mas para muitos pode a paz significar a saúde do corpo físico. Para tantos outros, pode significar o quê? Uma posição social. Eu posso entender que, para eu estar em paz, eu preciso ter algum cargo, estar em alguma evidência, estar numa posição social, ser um diretor, um gerente, uma pessoa que tenha uma autoridade sobre os outros. Isso pode me trazer o quê? Um alento, uma paz, uma tranquilidade em relação à minha própria existência. Pode ser que a paz represente, por exemplo, eu entender ou ter a esperança de ter uma família tranquila, uma família boa, uma família com os entes queridos todos muito educados, todos muito bem harmonizados, equilibrados, filhos muito bons para nós, que não apresente problema nenhum. Ou seja, para muitos de nós, a saúde, essa saúde familiar pode representar a paz. Mas, Kátia, vamos pensar no seguinte, este mundo, ele é um mundo que traz uma paz plena,
traz esse equilíbrio total, nós estamos vivendo num mundo de um equilíbrio nesse estágio que nós podemos dizer que esses valores são valores importantes. Nós precisamos entender que nós temos uma saúde perfeita, não ainda faz parte deste mundo. Pode ser que muitos de nós tenhamos vindo com um corpo físico bem saudável, realmente não tenhamos tantas doenças. Outros vão vir com um corpo físico com deficiências, limitações, doenças, não é verdade? Mais fragilizado. Mais fragilizado. Tá? Mas tudo isso faz parte desse mundo. Nós não podemos achar que isso daí é uma coisa que nos coloque numa situação melhor do que o outro. Não é porque eu vim com uma saúde melhor do que você que isso me coloca numa posição melhor do que você. Eu estou nessa condição porque é o que eu preciso e o que eu mereço. Se eu recebi um corpo físico bom, saudável e não apresento doença nenhuma em nenhum momento, é porque Deus o quis assim. Porque o meu aprendizado naquele momento é este. É necessário para mim que esse corpo tenha essa saúde. Mas se eu vim em algum momento para ter uma doença, para ter um câncer, para ter uma isquemia, para ter alguma deficiência, se eu nasci já com uma deficiência visual, auditiva, não vi sem um membro, é porque eu preciso disso. Ou seja, este mundo não vou encontrar a paz através da compreensão de que esse corpo tem que ser um corpo perfeito. Se nós formos observar, nós temos uma série de limitações. Nós temos uma série de restrições aqui, porque o nosso grau de evolução ainda é um grau iniciante. Nós estamos iniciando nessa evolução nossa aqui. E, consequentemente, tudo em relação à paz, também nós temos uma visão limitada em relação a isso. Vejamos o seguinte, a maior parte de nós, com raras exceções, só conseguimos ver as coisas muito focadas, muito direcionadas, muito limitadas. Nós não conseguimos ter uma visão ampla da vida. Se nós estamos trabalhando numa determinada coisa, por exemplo, se eu sou um gerente de uma empresa, eu começo a focar todo o meu trabalho em relação àquilo dali. E parece que a minha vida gira em torno daquilo dali. Eu só consigo a minha paz se tudo funcionar bem em relação àquilo. E perco a noção de que o mundo, existem muitas outras coisas para serem vividas e aprendidas. Quando Jesus diz, não vim trazer a paz, em Mateus 10, 34, muitas pessoas se assustam e dizem, mas como é que Jesus, um homem ligado ao amor, que trouxe toda a mensagem dele de fraternidade, de solidariedade, falou uma coisa tão, inicialmente, que a gente pensa... Forte, né? Aí você pensa assim, talvez um absurdo, será que é isso mesmo? Será que era verdade? O que ele quis dizer com isso aí? Na verdade, o que ele quis dizer foi o seguinte, eu não vim trazer esta paz que vocês estão buscando. Eu não vim trazer a paz do seu corpo físico nesse sentido. Eu não vim trazer essa mensagem. Porque senão Jesus, quando tivesse vindo a esse mundo, o que ele teria feito? Ele teria curado todo mundo. E não permitido que nenhuma doença cometesse ninguém, né? Exatamente. Mas aconteceu isso? Não. Ele curou aqueles que precisavam ser curados naquele momento. Era o momento deles serem curados. Mas a grande massa não recebeu a cura, recebeu o alívio das suas dores físicas. Por quê? Porque o objetivo maior do Cristo não era atingir o corpo físico. É que as pessoas compreendessem que existe um objetivo maior na existência, que é o mundo espiritual. Que é nós realmente olharmos para dentro de nós e procurarmos esse ser no nosso interior. Melhorar a nós mesmos. Melhorarmos esse ser ainda que é selvagem, que ainda é violento, que ainda é agressivo, que ainda é destrutivo com si mesmo. E com isso,
com o outro. Ele não trouxe nenhuma mensagem de paz que nós pensávamos que fosse, por exemplo, facilitar os seus bens materiais. Jesus era filho de um carpinteiro e de uma tecelã, José e Maria. Ele não trouxe nenhum bem material. Desprovido de qualquer luxo, qualquer riqueza, né? Riqueza de moedas, de dinheiro, de posição social, demonstrando o quê? Que isso não tinha o valor que nós estávamos dando. Que, na verdade, essas questões materiais, os bens materiais, as posses materiais, elas são necessárias para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas elas não podem ser o fim. Elas são o meio pelo qual nós a utilizamos para alcançarmos um objetivo. E ele quis mostrar o seguinte: o objetivo da sua paz é você se encontrar. É você ver que você precisa evoluir. Que você precisa sair desse homem grosseiro, bruto, para uma pessoa que compreenda, que seja solidário, que seja fraterno, que perdoe e ame. Então vemos aí, Dr. Newton, uma diferença muito grande da paz para nós, seres humanos, homens aqui falíveis, né? E da paz para Jesus. Sim. É uma diferença. O Jesus, quando veio, ele veio justamente trazer uma nova visão da vida. Moisés trouxe uma visão de um Deus que precisava trazer limitações, punições, castigos. Não farás, não matarás. E as pessoas eram tratadas mais em cima do medo. Ó, se você fizer isso, pode te acontecer isso. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Uma série de ordens, de uma forma imperativa. Para quê? Porque ele precisava de um momento de conter a atitude daquela sociedade que era mais violenta, era mais sem disciplina. E Jesus já veio trazer uma nova mensagem. Não, veja bem, meu irmão, você precisa compreender, você precisa amar, você precisa perdoar. Esse é o caminho. Desta forma, você vai encontrar a paz dentro de você. Vá e não peques mais. Vá e não erres mais. Procure ver aonde você está cometendo o seu erro. Procure corrigir, porque isso vai trazer benefício para você e benefício para o seu semelhante. Jesus, em nenhum momento, ele julgava as pessoas. Na verdade? De forma alguma. De forma alguma. Ele não julgava, ele não sentenciava e ele não dizia se você estava certo ou se você estava errado. Ele estimulava a nossa consciência. Pense, reflita, perdoe. Mas vou perdoar aquela pessoa que me fez o mal? Perdoe tantas vezes quantas forem necessárias, porque assim você vai encontrar a paz que tanto você busca. Jesus não tinha nenhuma posição social, nenhuma. Ele poderia ter nascido filho de quê? De um rei, de uma rainha, ser um príncipe, ter nascido no meio da sinagoga, ter sido um homem da lei daquela época, mas não. Inclusive até seus amigos, né? Sim. Ele se cercava daqueles mais simples e daqueles que eram marginalizados pela sociedade da época, né? Exatamente. Ele veio mostrar que os valores não são os valores que nós, na sociedade, acreditamos. Os valores exteriores. Aqueles no qual brilham. É o ouro, é a moeda, é minha posição social, é se eu tenho um cargo, se sou isso, se sou aquilo. Não, ele quis dizer, valorize o eu. Valorize a pessoa, não o que ela faz. Não o cargo que ela está investido ou o dinheiro que ela possui. Valorize a si mesmo, o que você traz dentro do seu coração. Porque isso aí é o aspecto mais importante. Então Jesus traz uma mensagem para todos nós de que existe um caminho diferente para que nós possamos seguir. Se nós formos olhar, Kátia, fazendo uma comparação sobre a nossa existência e os ensinamentos de Jesus, nós vamos verificar o seguinte: Jesus, ele exemplificava.
ele, além de falar, ele mostrava através da vida dele, das ações dele, o que ele queria trazer, que era o amor, a compreensão, o perdão. E demonstrava que o nosso Pai é tão amoroso que ele nos dá muitas chances, que nós precisamos também ser amorosos e também compreensivos com o nosso semelhante. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela não aprende na primeira vez, não é verdade? Quantas vezes uma criança levanta e ela cai? Quantas vezes isso acontece? Dezenas, centenas, milhares de vezes isso acontece, não é verdade? E ela levanta e ela cai, e ela levanta e ela cai, e ela levanta e ela cai, e nós estamos ali do lado, sustentando, e ele vai, até que chega um momento em que acontece o quê? Ela consegue se sustentar e ela começa a caminhar. E mesmo assim ela vai ainda ter vários tropeços, ela vai cair, ela vai levantar. E o que representa isso? Isso aí representa todo o amor que o Deus, nosso Pai Criador, tem conosco, que nos dá a chance de quê? De reencarnarmos. Não é verdade? No momento em que eu erro, eu recebo uma nova chance para quê? Consertar, acertar. Somos crianças espirituais. Né? Crianças espirituais. Então, Cristo, quando ele veio, ele disse assim, olha só, você tem que compreender o teu irmão. Você tem que compreender que ele é igual a você. Ele não é mais, nem é menos. Ele é um ser imperfeito, como você também o é. E o único jeito de você viver melhor com você mesmo é você aceitar a sua limitação. Aceitar que você é um ser imperfeito, que você ainda precisa aprender muito, que você cai e vai cair muitas vezes, que vai errar e que vai errar muitas vezes, e que você precisa de perdão e que precisa de perdão várias vezes. Então por que você não pode também estender isso ao teu irmão? Seu irmão. Por que você precisa agir de uma forma tão cruel, tão severa, né? Porque nós somos, muitas vezes, o quê? Severos com o outro. Muito. Não é? Nós somos severos com o outro. Nós amenizamos a nossa situação, muitas vezes amenizamos a situação da nossa família. Não, o meu filho não, a minha filha não, a minha casa não, a minha família não. Eu sou um profissional assim, eu faço isso, eu faço aquilo, e criticamos a conduta. Com olhos impiedosos mesmo, né? A gente tem sempre uma atitude. Você viu o que o outro fez, o que fulano falou, o que ele está fazendo? Ele tinha que melhorar aquele serviço, ele tinha que oferecer uma coisa melhor, mas não trabalhamos no sentido de corrigir aquilo que estamos precisando corrigir. Nós olhamos bem o erro do outro, fazemos um julgamento perfeito, maravilhoso, só que não serve para nada. Isso. Precisamos, não é, doutor Nilton, estar sempre assim vigilantes com isso, porque como deslizamos por esse caminho, né? Deslizamos, Kátia, deslizamos e aí perdemos a paz. Perdemos a paz porque começamos a entrar pelo caminho da vaidade. Do orgulho. Do orgulho. Nos sentimos um pavão. Na hora que você tece uma consideração, uma crítica contra um semelhante seu, e os outros dizem, não, é mesmo, você está com a razão, fulano é isso mesmo, nossa, poxa vida, não, porque fulano é isso, fulano é aquilo, e como nós falamos mal do outro. E não percebemos o tempo que perdemos falando mal da vida do próximo. E isso é um grande vazio. Na verdade, quando nós terminamos de falar mal do outro, é que nós não percebemos, mas aquilo traz uma sensação muito ruim. À medida que você toma consciência desse processo, você vai percebendo que quando você fala mal do outro, você começa a se sentir mal depois com isso. Você começa a perceber que esse aí não é o caminho que a gente precisa seguir. É o caminho que nós precisamos corrigir. Mas como é que corrige isso? É de uma hora para outra? Não. Tanto que a repetição do erro, e se a gente percebe que falou mal, ou pensou mal, falei mal, pensei mal. Vou ver se da próxima vez eu não falo mais isso. Então, esse seria um dos caminhos, doutor Nilton? Quais seriam os caminhos para se conseguir a paz?
Veja bem, um primeiro caminho é que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos e reconhecermos que nós somos seres que precisamos de um tratamento. Primeira coisa. Não adianta eu olhar para o outro e achar que o outro é o doente. Tá? Eu preciso entender que eu sou o doente. Jesus disse que ele precisava estar no meio de quem estava doente. Ele falou isso porque ele era um ser puro, ele é um ser excelso. Ele falava em nome de Deus. Então o que ele falava naquele momento era a palavra de Deus, na verdade. Era toda a lei de Deus. Então ele falava, eu tenho que estar no meio dos doentes. Por quê? Porque é esses que precisam de mim. Esses que precisam ouvir a minha palavra e ver o meu exemplo. Então se nós seguirmos o exemplo do Cristo, o que ele nos diz? Você precisa se modificar. Então primeiro, eu acho que nós precisamos tomar consciência de nós mesmos, no sentido de que somos seres imperfeitos, que nós temos muitos erros. Precisamos fazer, como se diz, um inventário nosso, da nossa vida, da nossa existência, e dizer, bom, eu sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa vaidosa, eu tenho uma série de limitações, eu sou uma pessoa que tenho limitações em relação a isso, eu sinto raiva nessas situações, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa vaidosa. Você começar a tomar conta desse lado seu que precisa melhorar. Porque o lado, Kátia, que já está melhor, esse lado ele pode melhorar mais ainda, mas não é o tendão de Aquiles, não é verdade? Então seria fazer um diagnóstico aí da doença, de si mesmo. A gente precisa mergulhar dentro de nós, a gente precisa ter a coragem de entrar em contato com as nossas mazelas e poder dizer, eu sou isso. Porque no momento em que a gente entra em contato com as nossas mazelas, Kátia, o que acontece? A gente começa a ver como nós somos frágeis, como nós somos pequeninos. E uma das formas que Deus faz conosco para que nós possamos entrar em contato com as nossas mazelas é o quê? É a doença do corpo físico. Então, se eu estou querendo a paz, o caminho que Deus me deu de adoecer é o caminho de eu encontrar a paz. Então, eu preciso compreender que a doença que eu estou passando num determinado momento é o remédio. Porque aquela doença, muitas vezes, se eu aceitá-la, se eu compreendê-la como um medicamento, como um remédio, eu vou entender que ela vai me ajudar a me curar. Que ela vai tocar na minha ferida, que ela vai mexer nos pontos mais difíceis dentro de mim. Que eu não sou melhor que ninguém. Isso. Eu não sou e não posso me sentir melhor do que ninguém. Preciso extrair essa raiz que está lá dentro. Ela não pode ficar anestesiada, ela tem que ser removida, tem que ser arrancada de lá de dentro. Como uma erva daninha, nós precisamos ter a coragem de remover isso de nossos corações. Porque senão, o que vai acontecer? A gente não vai aproveitar a encarnação. Vamos passar a encarnação aqui achando que ela é isso, que é um entretenimento, precisamos viver o prazer, precisamos conseguir casa, dinheiro, posses, bens materiais, e vamos nos perder nesse caminho. E não vamos compreender que tem algo muito mais além disso para que possamos aproveitar. Uma maravilha, né? Quando conseguirmos ter esta visão, essa compreensão e essa coragem de visualizarmos essas nossas faltas que todos nós temos, né? Com certeza. Doutor Newton, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa e, meus queridos irmãos, estamos hoje recebendo aqui Dr. Newton Vieira Filho, da Associação Espírita Fraternal, com o tema Não Vim Trazer a Paz. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Conheça Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou.
Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, Cônego, 2528-3030. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o tema Não Vim Trazer a Paz, e com o nosso convidado, Dr. Newton Vieira Filho, da Associação Espírita Fraternal. Dr. Newton, dando continuidade, estamos falando aí sobre a paz de Jesus e aquela paz nossa tão equivocada, né? Que não é a paz que o Cristo veio nos trazer. Qual a contribuição da doutrina espírita na busca pela paz? Kátia, Jesus, quando ele veio trazer uma parte da informação, do esclarecimento para nós naquele momento. Por quê? Porque, na verdade, Jesus não podia, naquele tempo, trazer todo o esclarecimento que ele precisava, porque nós não compreenderíamos. Não estávamos ainda preparados para assimilar a beleza daquela contribuição que o mestre trazia. Tanto que, se nós formos ver, e muitas vezes nós comentamos isso, hoje, pensando nessa figura linda, maravilhosa, excelsa que foi Jesus, quando poderíamos imaginar que levaríamos ele à crucificação? Hoje, pensando, é uma coisa absurda o que fizemos. Tá? Quer dizer, levar um ser puro daquele ao madeiro para ser crucificado. É algo que a gente não consegue mais entender isso. Tal, vamos dizer, o estágio de evolução em que estávamos. Não compreendemos quem era ele, não compreendemos aquele ser, um ser que desceu de um grau de evolução para estar conosco aqui, no meio dessa turbulência que é a Terra. Por amor, né? Por amor. Ah? Quer dizer, é um dos maiores exemplos de amor incondicional. Aquele é um amor incondicional. E ele não levou nenhum ressentimento, nenhuma mágoa de nós. Porque quando ele desencarna, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo, porque se soubéssemos, nunca teríamos permitido uma coisa absurda daquela que aconteceu. Então, o que ele nos diz num determinado momento é que vai chegar até nós, em um determinado ponto, o Consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita. E a doutrina espírita, através de Allan Kardec, vem para quê? Para consolidar esses conhecimentos, para juntar, para organizar tudo aquilo que o Cristo tinha falado, tinha exemplificado, tinha exposto para todos nós. Ou seja, Kardec trouxe e foi dando uma forma àquilo para uma melhor compreensão. Ou seja, vejamos, nós não temos só que acreditar, nós precisamos raciocinar. Porque se nós raciocinarmos sobre o que sentimos, vai nos ajudar a criarmos um objetivo, planejarmos melhor a nossa existência. A doutrina espírita, então, o que ela faz? Ela facilita o nosso caminho. Ela nos diz, olha, o caminho a ser percorrido mais fácil
é esse aqui. Ou seja, Jesus nos disse, qual é o caminho mais fácil para nós nesse mundo? É a porta mais larga. A porta mais larga representa o quê? As coisas materiais. A porta mais larga, não é mais fácil? Se eu desejar os bens materiais, se eu ficar lutando por isso, se eu ficar pisando no meu irmão, se eu resolver ganhar mais e pouco me importar pelo próximo, se eu só valorizar a minha posição social, se eu só valorizar o meu corpo, começar a achar que esse corpo é o fim de tudo, é vaidoso, é pintar cabelo, é isso, é aquilo, me cuidar excessivamente, porque precisamos cuidar do nosso corpo. Mas quando isso se torna uma coisa excessiva, ela passa do necessário que precisamos ter, porque precisamos cuidar do nosso corpo. Aí já entra na vaidade excessiva, no orgulho, no narcisismo. E aí essa é a porta larga, é a porta dos bens materiais, é a porta mais fácil. Mais atraente também, mais atraente, né? Cara. Ela nos atrai, ela brilha, que nem o ouro. Brilha e você olha, é aqui que eu vou. Todo mundo está indo. Essa mulher tão bonita que aparece na televisão, olha esse homem com esses músculos maravilhosos, esse cara tem um carrão, nossa, e a casa dele na praia? Ah, eu quero isso. E aí vamos, com olhos brilhantes, em direção a essa porta. Só que essa porta, ao mesmo tempo que ela é larga, ela se fecha também com facilidade. E ao se fechar com facilidade, o que acontece? A gente se frustra, porque nós não vamos todos conseguir aquilo que a gente vê, nem todos vão conseguir aquele cargo que quer, nem todos vão conseguir aquele dinheiro, nem todos vão conseguir aquela posição, aquele carro do ano, aquelas mulheres, aquela beleza, não vão conseguir. E aí vem a frustração, vem a decepção, vem a revolta diante de Deus, achando que Ele não nos aquinhoou. Oh, a minha estrela não brilhou. A do outro brilha, a minha não brilha. Aí a doutrina espírita nos diz o seguinte, meu irmão, Jesus nos disse que o caminho não é esse, que a porta da felicidade, a porta da paz, a porta da evolução, ela é estreita. Mas se você caminhar em direção a ela, você vai encontrar a paz que você tanto necessita, porque ela é uma porta que ela não modifica. Ela está ali, ela está firme ali. Se você atravessá-la, você vai encontrar essa paz, esse equilíbrio e essa harmonia que você tanto precisa, que todos nós precisamos. Então a doutrina vem nos esclarecer. O Cristo, quando nós estamos falando na primeira parte, falou, meus irmãos, vão e não peques mais, não erres mais. A doutrina espírita pegou isso e disse assim, meus irmãos, isso significa que nós temos a chance de reencarnar várias vezes, tantas vezes quantas forem necessárias, para que possamos corrigir o erro que tenhamos cometido em vidas passadas. Não é verdade? Deus nos dá essa possibilidade através do processo de reencarnação. Ao mesmo tempo, a doutrina nos explica o quê? Olha, se hoje, entre aspas, você diz que a sua estrela não brilha, se hoje você diz que você não está em paz, que você está infeliz, o que a doutrina nos diz? Meu irmão, se você hoje vive isso, na verdade é um reflexo do que você plantou. Né? A gente sabe que nós podemos semear livremente o que quisermos, mas você não pode semear irritação, raiva, ódio, e achar que você vai colher amor, compreensão e fraternidade. Mas a gente fica cego, já reparou, Kátia, diante disso? Ficamos cegos, porque a gente acha que merece coisa melhor. Não é? A gente acha que a gente merece. Que somos uns injustiçados. Nossa Senhora, como achamos que somos injustiçados por Deus? Nos revoltamos. Quantas e quantas vezes nos revoltamos? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, em determinados momentos e muitas vezes na vida, nós nos vemos numa situação de encruzilhada. Quantas e quantas vezes acontecem coisas na nossa vida em que a gente não sabe para onde vai. De repente você para, a sensação que você tem é que saiu alguma coisa debaixo dos seus pés e o chão sumiu. Aí você fica sem chão, você diz, perdi meu chão, não sei para onde for. Aí você leva o pensamento a Deus e diz, Pai, para onde eu vou?
Qual é o caminho que eu tenho para seguir? Eu estou perdido. Eu não sei para onde eu vou. O que é esse momento, meu irmão? O que a doutrina espírita nos diz desse momento que todos nós passamos? É o momento da prova. É o momento da expiação. É o momento em que Deus nos coloca e diz assim, ó, aqui é o momento. Aqui é o momento que você vai ter que passar por uma dificuldade. Vamos ver como é que você está. Vamos ver se você já adquiriu força, fé suficiente para confiar em mim. Porque, na verdade, nós temos que prestar, vamos dizer assim, o que fazemos aqui, né, tudo que nós realizamos aqui, nós temos que estar ligados em Deus. Todas as situações. Todas as situações. É a Ele que nós temos que nos reportar. Entende? Então, se nós passamos por essa situação de dificuldade, é o momento da prova. Por isso que a doutrina espírita nos diz, no momento em que as coisas estão calmas, nos momentos em que há tranquilidade e a tempestade não está vindo, fortalece-te. Aproveita esses momentos para se fortalecer. Porque, meus irmãos, vai haver um momento de turbulência. É óbvio. Muitos dizem de nós dizemos sempre, poxa, mas minha vida não melhora. Daqui a pouco melhora, daqui a pouco piora, daqui a pouco melhora, daqui a pouco piora. O que a doutrina nos diz? Esse é um mundo de provas e expiações. Vai ter momentos que a coisa calma. Aquilo passa, a gente tem a sensação de que podemos ser felizes, mas não é essa a intenção. Isso é uma escola. Nós estamos numa escola, nós estamos num hospital para ser tratados, aí vem a prova. Aí vem a prova, para ver como é que nós estamos. Se você aprendeu, se você não aprendeu, aí vem a dificuldade, aí vem o sofrimento, aí vem a dor. Aí cabe a nós, podemos reunir as nossas forças para quê? Para extirparmos de dentro de nós aquele mal, aquelas correntes que nos prendem. Se a gente compreender aquele momento, a doença, nossa ou do nosso semelhante, a perda de um emprego, a perda das coisas materiais, que de repente você tinha tudo e de repente não tem mais nada. E aí? É difícil, são situações dificílimas, né? São angustiantes, mas elas são as provas pelas quais nós passamos. Só que nós nos apegamos a essas coisas materiais daqui, acreditamos que aquilo é tudo, não é, Kátia? Acreditamos que aquilo é o fim de tudo. Se nós não tivermos aquilo, onde está a felicidade? E Jesus falou assim, não, essa não é a felicidade. Observa, me segue. O meu jugo é leve. O que ele quis dizer? Eu não carrego mais nada de ressentimento, de mágoa, de dúvidas, de inseguranças. Eu acredito no Pai que me criou e a Ele que eu devo me reportar sempre. Não é a outro homem, a outra situação, é a Ele. E isso nos traz a fé, né? Nos lembra, nesse momento, da fé. Como nós somos homens de pouca fé, né? Muito pouca fé, Kátia. Pouquíssima. Porque na hora que vem a dor de barriga, como se diz, na hora que vem a dor de barriga, a gente treme. Aí a gente treme, meu Deus, e aqui agora o que vai acontecer nessa hora que a gente dá aquela tremida? Mas Deus sabe, e Jesus sabia disso, que a gente vai tremer várias vezes. Aí a doutrina nos diz, meu irmão, você não aprende numa única existência, você precisa de várias para poder aprender. E a criança cai e ela levanta, a criança cai e ela levanta, a criança cai e ela levanta. E a gente erra e a gente levanta, a gente erra e a gente levanta. Daí a importância de nós termos o quê? O núcleo familiar. A família, ela tem uma importância enorme. Não é à toa que Deus nos colocou dentro do seio familiar. Não é à toa que Deus colocou-nos para vivermos o quê? Em grupo. Para quê? Porque nós precisamos nos ajudar. Não é verdade? É dentro desta família que tantas vezes nos desarmonizamos, né? Ali que as coisas ficam mais turbulentas, que a paz é quebrada. Porque o que Deus quer? Que aquela antipatia que existe se transforme em real simpatia. Não é verdade? Muitas vezes o filho o seu filho biológico tem menos afinidade com você do que uma outra pessoa que você desconhece, que você encontrou, que você vê que tem uma afinidade enorme com aquela pessoa. É a afinidade espiritual.
que é diferente dessa afinidade biológica, ou seja, eu nasci de você, mas nem sempre a nossa afinidade vai ser a melhor. Muitas vezes nós não temos essa afinidade. Encontramos muito isso, né? Exatamente, mas a família traz isso. Mas Deus quer justamente que isso aconteça, para que a gente aprenda, viva próximo um do outro, que a gente não crie rotas de fuga. Porque normalmente o que a gente faz? A gente quer fugir, a gente quer adiar. Porque se você não se dá com um amigo, com um vizinho, você tem como fazer isso, né? Fazer Fugir. isso, exatamente. Mas e com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão? Você tem que enfrentar. É mais complicado. Quando é marido e mulher, cada vez mais as pessoas solucionam isso. Vamos separar. Vamos deixar isso para depois. Só que esquece que existe uma situação. A gente precisa lembrar isso e a doutrina espírita nos traz essa contribuição. Meus irmãos, tudo que nós fazemos nesse mundo, isso aqui nós estamos vivendo. Na hora que eu desencarno, se eu tiver resolvido essas situações, muito bem. Se eu não tiver resolvido, eu no outro momento eu vou retornar para vivenciar isso outra vez, de forma a poder aprender mais, a solucionar isso. Tá? E muitos de nós dizemos assim, Deus me livre, eu nasci outra vez do lado dessa pessoa, viver com esse homem chato, enjoado, com essa mulher, Deus me livre isso. Então, se não quer isso, se quer a paz, faça o melhor possível nessa vida. Para não adiar. Porque senão você volta para aquela situação. É que nem emprego, né, Kátia? O que a gente fala? Olha, se você vai sair do emprego, procura sair bem. Porque pode ser que você precise voltar lá um dia. Se você sair mal, você vai ser? Como é que você vai voltar? As pessoas não vão te receber bem, as pessoas vão te receber mal, podem estar magoadas, ressentidas, chateadas com você e não te aceitarem. Mesma coisa é a família, é a vida em comunhão. Se você não sair bem, não viver bem, quando você desencarnar, o que vai acontecer? Você vai retornar e as pessoas, quando encarnarem, vão ter, muitas vezes, uma rejeição por você, uma raiva, uma irritação, não sabe por quê, não se dá bem contigo, são aqueles irmãos, tios, primos, né? Os nossos desafetos familiares. É assim mesmo, né? Dr. Newton, nós estamos encerrando o nosso programa, estamos nos minutos finais. Agradecemos muito a sua presença sempre aqui conosco e gostaríamos que o senhor deixasse suas considerações aí para os nossos amigos telespectadores com esse tema aí tão bonito que é verdadeiramente algo que precisamos refletir e tentar resolver dentro de nós, né? Dentro de nós. Eu acho que o mais importante nesse tema relacionado à paz é que nós possamos ter uma coisa chamada coragem de mergulharmos dentro de nós e enfrentarmos as nossas limitações, o que nos prende, o que efetivamente nos acorrenta à nossa inferioridade. Se nós olharmos de frente para isso aí, nós teremos uma grande possibilidade de revertermos e encontrarmos a paz. Precisamos começar dentro da nossa casa interior a nossa mudança. Muito bem. Então, queridos irmãos, nós estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem, não é, Dr. Newton, 80 idosos que necessitam do nosso amor, do nosso carinho. Tenham todos uma semana feliz, uma semana de muita paz, com Deus nosso Pai sempre nos amparando e Jesus, nosso mestre e amigo, guiando os nossos passos. Até o próximo programa, se Deus quiser.